Em outubro de 2023, o mundo assistiu a um dos ataques mais intensos e cruéis da história do Hamas contra Israel. Em torno de 1.400 pessoas tiveram suas vidas ceifadas neste fatídico dia. Centenas de foguetes lançados, execuções de cidadãos indefesos, fuzilamento de famílias inteiras dentro de suas próprias casas, decapitações, execuções de crianças e mulheres grávidas, violências sexuais, sequestros e outras atrocidades que nem podemos falar aqui, desencadeou uma escalada de violência que trouxe à tona questões profundas sobre a política. Mas o que está por trás dessa escalada repentina de violência e como o histórico conturbado entre Israel e o Hamas influenciou esse novo capítulo? No vídeo de hoje, vamos entender o que levou a essa situação extrema e o que isso representa para o futuro de uma das regiões mais instáveis do mundo. A história do conflito entre Israel e os territórios palestinos remonta a mais de um século, mas a tensão moderna se intensificou a partir da criação do Estado de Israel em 1948. Com a fundação de Israel, a região da Palestina viu-se fragmentada, com centenas de milhares de palestinos deslocados. Desde então, a luta por território e soberania tem sido marcada por guerras e conflitos intermitentes. Um dos pontos mais críticos para entender essa divisão está na faixa de Gaza, uma área de apenas 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, onde vivem cerca de 2 milhões de palestinos sob o controle do Hamas, um grupo islâmico que assumiu o poder na região em 2007, após um conflito interno com a Fatah, partido rival que controla a Cisjordânia. Desde que assumiu o controle de Gaza, o Hamas tem sido visto como um ator importante na resistência palestina contra Israel. Mas suas ações armadas são frequentemente criticadas e o grupo é considerado uma organização terrorista por muitos países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. Para Israel, o Hamas representa uma ameaça direta, pois defende a luta armada como meio de libertação da Palestina, e não reconhece o direito de Israel de existir. Essas posturas divergentes, somadas às condições sociais e econômicas duras em Gaza devido ao bloqueio imposto por Israel, tornaram essa região um verdadeiro barril de pólvora. Com explosões de violência frequentes e um cenário onde a vida dos civis é impactada de forma drástica. Mas o que motivou o ataque recente, um dos mais intensos dos últimos anos? Muitos analistas apontam uma combinação de fatores sociais, religiosos e políticos que contribuíram para o aumento da tensão. Recentemente, a área de Jerusalém, particularmente em torno do complexo da Mesquita de Al-Aqsa, que é um local sagrado tanto para muçulmanos quanto para judeus, tem sido palco de tensões cada vez maiores. Conflitos entre palestinos e forças de segurança israelenses em Jerusalém Oriental desencadearam uma série de protestos, criando uma atmosfera de revolta entre a população palestina. Ao mesmo tempo, o Hamas tem interesses internos e externos em intensificar a resistência armada. Internamente, busca consolidar sua influência e legitimidade entre os palestinos, especialmente em Gaza, onde muitos moradores enfrentam o impacto devastador do bloqueio imposto por Israel. Externamente, o Hamas tem apoio de outros grupos e nações no Oriente Médio que veem sua luta como uma resistência válida contra Israel. Com esse ataque, o Hamas envia uma mensagem forte sobre sua postura de liderança na resistência palestina, enquanto desafia Israel em uma demonstração de força militar. No dia do ataque, o Hamas lançou centenas de foguetes direcionados a várias cidades de Israel, incluindo áreas densamente povoadas como Tel Aviv e Jerusalém. Os alarmes antiaéreos soaram por toda a região, forçando milhares de civis israelenses a correrem para abrigos. Esse ataque coordenado foi uma das maiores ações do Hamas nos últimos anos, em quantidade e intensidade de foguetes. Israel, em resposta, lançou uma operação militar, com bombardeios aéreos sobre Gaza visando destruir instalações que, segundo Israel, são usadas pelo Hamas para planejar e executar ataques. Os bombardeios causaram destruição significativa em Gaza, com centenas de edifícios atingidos e muitas famílias desalojadas. Muitos civis foram pegos no fogo cruzado.
Esse ciclo de violência provocou uma onda de indignação global, com líderes mundiais e organizações humanitárias expressando preocupações sobre a escala da destruição e as vidas civis perdidas. Este conflito não se limita às fronteiras de Gaza e Israel. A repercussão é sentida ao redor do mundo, com manifestações de solidariedade e protestos em diversas cidades globais. A ONU pediu por um cessar-fogo imediato e diversas organizações de direitos humanos criticaram tanto as ações do Hamas quanto a resposta de Israel, ressaltando que as vítimas civis estão pagando um preço devastador. Governos como os dos Estados Unidos, da União Europeia e de países do Oriente Médio manifestaram-se preocupados com a escalada do conflito. A situação humanitária em Gaza é um ponto de enorme preocupação. Com o bloqueio israelense, a entrada de alimentos, medicamentos e ajuda humanitária é limitada, e os bombardeios causaram a destruição de hospitais, escolas e áreas residenciais, onde covardemente o Hamas se esconde e guardam suas armas. Para os habitantes de Gaza, as condições já eram difíceis antes do conflito. Agora, enfrentam uma crise humanitária agravada, enquanto Israel lida com a insegurança permanente e o medo de novos ataques. Enquanto a violência diminui temporariamente, o futuro ainda é incerto. Muitos especialistas acreditam que, sem negociações de paz e um diálogo sério entre Israel, o Hamas e outros representantes palestinos, o ciclo de violência não terá fim. No entanto, a possibilidade de um acordo duradouro enfrenta obstáculos complexos. O Hamas não reconhece Israel, e Israel continua expandindo assentamentos na Cisjordânia, aprofundando ainda mais a divisão entre os lados. A reconstrução de Gaza e o apoio aos civis afetados são questões urgentes que exigem atenção internacional, enquanto a comunidade global tenta equilibrar críticas e apoio a ambos os lados. Mas será possível alcançar uma paz verdadeira em meio a tantas diferenças? O conflito entre Israel e os territórios palestinos permanece um dos mais difíceis de resolver, mas também um dos que mais clamam por uma solução urgente e humanitária. O conflito entre Israel e Hamas deixa marcas profundas e uma dolorosa realidade para milhões de pessoas. As consequências são devastadoras e geram um impacto duradouro para as famílias dos dois lados. Como o mundo pode trabalhar para que esse ciclo de dor e perda seja quebrado? Esperamos que este vídeo tenha trazido uma compreensão mais ampla dos fatores que complicam essa questão. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdos que exploram as histórias complexas e impactantes do nosso mundo.